Rosiane, hoje, na nossa coluna de política, a gente traz aí um desdobramento sobre as críticas que foram feitas ao deputado federal, capitão Alberto Neto, pelo Coronel Menezes, né, que também é do PL. Uma dessas críticas foi em relação à posição de Alberto Neto em relação à reforma tributária. Inclusive, nós tratamos disso ontem aqui na coluna, com acusações fortes até, de que o capitão Alberto Neto, deputado federal, teria traído a Zona Franca e também a bancada federal. Hoje nós temos novas repercussões, inclusive posicionamento de Alberto Neto, não é isso? Isso mesmo, a gente gravou com ele, acho bom colocar na íntegra no ar, e aí no finalzinho a gente comenta. Muito bem, vamos ouvir então agora o deputado federal, capitão Alberto Neto. Eu votei com muita segurança contra a reforma tributária, pois o texto chegou muito de maneira abrupta para ser votado. Tiveram várias mudanças no mesmo dia da votação. Então não fazia sentido a gente votar um texto tão importante para o país de maneira atropelada, não podendo fazer os cálculos necessários. A gente pode estar criando o maior imposto de consumo do mundo, né, o IBS. Isso prejudica principalmente o setor de serviços. Esse setor de serviços que são responsáveis por 70% dos empregos. A gente pode estar criando a reforma do desemprego no Brasil. Em relação à Zona Franca de Manaus, esse texto, ele salva a Zona Franca, mas não melhora. Ele não dá condições para que ela possa se desenvolver. É muito simples. Hoje, o imposto é cobrado na origem. Então, quem é o Estado produtor, ele produz e arrecada o que produziu. Nós só consumimos apenas 3% dos produtos da Zona Franca de Manaus. Agora ela muda a característica. O IVA é cobrado no destino. Logo nós vamos ter nós vamos despincar na arrecadação. Essa arrecadação que sustenta a nossa educação, a nossa saúde, e nós vamos depender de um fundo para compartilhar e compensar essa perda de arrecadação. Eu enxergo isso muito perigoso, uma concentração de poder a nível federal jamais vista. Isso não é saudável para o nosso país. Eu acho que a gente precisava discutir melhores ferramentas para compartilhar, né, de maneira mais democrática esse recurso. Então, algumas dessas falhas me fez, né, não sozinho, mas foi o partido, sob a liderança do nosso presidente Bolsonaro, nós, como oposição, vimos que o texto ainda não estava maduro ainda para votar. Queremos uma reforma tributária, sim, mas uma reforma tributária que seja democrática, que ajude a todos, que reduza os impostos, que simplifique esse manicômio tributário. Então, foi com muita confiança que o Partido Liberal, sobre a direção do presidente Bolsonaro, nós enxergamos que não era o momento, que precisava amadurecer mais o texto. Simples assim. E não prejudica a Zona Franca votar contrário, porque o texto atual, o modelo atual, é muito melhor do que o texto que está dentro da reforma. Então, votar contra a reforma tributária jamais é votar contra a Zona Franca. Muito pelo contrário, é votar e dizer que o modelo atual é melhor do que o que está no texto. Mas eu quero deixar um parênteses, Rosiane, porque nós sabíamos que a reforma ia passar na Câmara. E toda a bancada e o governador do Estado, inclusive eu tenho uma emenda, a emenda 01 da PEC 45 é de minha autoria. Porque mesmo nós temos que trabalhar de maneira preventiva. Sabendo que vai passar, nós temos que colocar uma proteção para a Zona Franca de Manaus. Eu tenho uma emenda 01 dentro da PEC 45, toda a bancada, nós temos 3 deputados, deputado Sidney Leite, deputado Adail, deputado Saulo participaram do grupo de trabalho. Nós fizemos várias incursões, o governador do Estado, os senadores, para colocar um texto plausível que salvasse a Zona Franca de Manaus. Mas o modelo atual, eu tenho a segurança que é muito melhor do que o texto que está dentro da reforma tributária. Por isso, repito 1000 vezes se for necessário, votar contra a reforma era dizer o seguinte, olha, o texto atual ainda está melhor, não está simplificando tanto, nós estamos querendo um imposto muito elevado, nós estamos fazendo uma reforma para aumentar o imposto no nosso Brasil no setor que mais emprega, principalmente. Isso é muito perigoso, nós não temos ainda a segurança dos resultados.
que estão por vir. Muito bem, você que acompanha a gente aqui na Band News Difusora, nós ouvimos uma fala aqui do capitão Alberto Neto, deputado federal, fala que ele concedeu a Rosiane Carvalho quando questionado em relação às acusações que recebeu do Coronel Menezes, também do PL, de que teria traído a Zona Franca ao votar contra a reforma tributária. Vamos lá, Rose, é com você agora. Rafael, a nossa intenção ao ouvir o capitão Alberto Neto é manter a nossa postura de ouvir todos os lados, dar espaço para todas as versões, ainda que a gente não concorde, ainda que a gente tenha sido crítica em relação ao voto do capitão Alberto Neto. No entanto, a gente entende que ele tem, sim, o direito de apresentar, né? Porque, qual foi o seu convencimento em relação a essas duas questões? Eu não sei se foi ao ar, minha pergunta foi exatamente essa. Por que ele votou contra e qual o entendimento dele do voto contra dele em relação à Zona Franca de Manaus? Ele colocou aí as questões, nós não vamos analisar ponto a ponto, eu penso, inclusive, que, de certa maneira, ainda que não tenha sido com esta intenção, porque o capitão Alberto Neto só gravou hoje essa fala dele, essas dúvidas todas que ele coloca em relação à reforma, elas são tratadas no exclusivo que vai ao ar na segunda-feira, e nós ouvimos aí o deputado federal Sidney Leite e também o Tomás Nogueira, ex-secretário de Fazenda do Estado do Amazonas, ex-superintendente da SUFRAMA, estudioso, especialista em relação tributária, em questão tributária e em relação à Zona Franca de Manaus. Então, essas questões, que inclusive eram, sim, as principais dúvidas antes de a gente conhecer o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, são esclarecidas nessa entrevista, mas precisávamos ouvir a versão do capitão Alberto Neto, e ele terá de lidar com estes questionamentos por muito tempo, quizá pelo resto da vida política dele, de tão polêmico que é esse voto dele contrário. Não, e na fala dele nós temos consciência, nós conseguimos perceber que ele também tem consciência do qual foi complicado para ele politicamente no estado do Amazonas votar contra a reforma tributária, no texto que tem uma série de compensações garantidas para a Zona Franca de Manaus, e num ambiente muito complexo, né, muito complicado e muito desnivelado em relação ao estado do Amazonas em função da força dos outros estados de representação política. Bom, mas essa é a fala e a garantia da versão do capitão Alberto Neto para a sua justificativa de voto.